Não se esqueça de dar o like. Eu conheci uma das minhas amigas mais próximas há cerca de 2 anos na biblioteca e estou completamente apaixonado por ela. Estou usando uma conta descartável, já que ela é uma usuária ativa do Reddit e eu realmente não quero que ela encontre isso, mas eu poderia usar alguns conselhos de fora. Para contexto, quando nos conhecemos, eu, 27, estava em um relacionamento tóxico com minha ex. Ela estava focada nos estudos, trabalhando e entrando em forma, então nunca a vi romanticamente devido a esses fatores, mas sempre achei que ela era uma pessoa bonita e um prazer estar por perto. Vou chamá-la de Kelsey, 28. Eu contei a ela coisas que eu nem sonharia em contar à minha ex. Conversamos por horas sobre qualquer coisa, jogamos jogos de tabuleiro, assistimos filmes, fomos a restaurantes. A convidei para o meu clube do livro e simplesmente a incluí em quase todos os aspectos da minha vida, assim como ela fez o mesmo comigo, mas raramente ficávamos sozinhos juntos. Nada íntimo além de abraços e piadas com amigos, então nunca pensei nela dessa forma. Finalmente me cansei dos anos de abuso verbal, ameaças de se machucar e jogos mentais com minha ex quando comecei a perceber que estava passando mais tempo com Kelsey. Às vezes, esquecia da minha própria namorada, pois Kelsey me fazia feliz e minha ex me enchia de pavor. Foi há cerca de 7 meses que terminei com minha ex. Kelsey, 2 anos atrás, era um pouco gordinha e estava se esforçando muito para perder peso, então eu a apoiava muito e lhe dava dicas de nutrição e fitness. Ela foi de 88 kg para 59, mas seu peso mais alto aparentemente era 118 kg, e você nem consegue perceber que ela já foi desse tamanho. Estou tão orgulhoso dela e, desde o término, ela é tudo em que consigo pensar, e temos passado algum tempo sozinhos agora. Seus lábios, o jeito que ela ri, seu sorriso, seus olhos e sim, seu corpo é incrível. O fato de ela ter se esforçado para perder peso e ser disciplinada para mantê-lo, enquanto trabalha e estuda, a torna ainda mais sexy para mim. Ela sempre esteve lá sem que eu pedisse, ela simplesmente sabia que eu precisava do apoio dela de alguma forma, e eu sempre encontrava uma maneira de mostrar que realmente a apreciava. Eu tinha a sensação de que ela sentia o mesmo por mim, mas deixei uma série de inseguranças. Sou incrivelmente alto, já me chamaram de chato, disseram que eu falo demais, odeio meu queixo, etc., me impedir de dizer a ela o que eu sentia. Há algumas semanas, estávamos todos em um restaurante mexicano com amigos, enchendo nossos rostos e nos divertindo muito, até que um cara se aproximou dela e ofereceu-se para comprar uma bebida. Meu coração afundou e eu imediatamente quis mandá-la embora. Ela não está interessada, mas consegui controlar isso, pois sabia que era irracional e que eu não tinha esse direito. Ela gentilmente aceitou com algum encorajamento das meninas na mesa e o seguiu até o bar, onde começaram a conversar. Nunca fiquei tão zangado, triste e culpado ao mesmo tempo por causa de uma mulher. Desde que a conheço, ela tem estado solteira, exceto por alguns encontros que acabaram querendo apenas algo casual, o que a magoou muito, pois ela não transa casualmente e não tem sido íntima de ninguém há alguns anos, desde que estava focada em si mesma. Homens e mulheres dão em cima dela o tempo todo, e isso sempre me deixou irracionalmente chateado, mesmo antes de eu perceber que a amava, porque eles não a conheciam. Então eu deveria estar feliz que ela estava conversando com esse cara e aparentemente se divertindo. Ela estava rindo, sorrindo, compartilhando nachos com ele. Eu estava incrivelmente chateado, então comecei a ir embora, pois não queria vê-la flertando com esse cara e causar uma cena. Quando cheguei em casa, vi que ela me enviou uma mensagem de boa noite, dizendo que esperava que eu me sentisse melhor. Os amigos disseram a ela que eu não estava me sentindo muito bem, ela estava preocupada porque eu estava meio estranho, e disse para eu avisar se precisasse conversar com alguém. Me apaixonei de novo. Decidi que ia dizer a ela o que sentia, pois não era justo com ela, e era prejudicial guardar isso, já que agora mal consigo formar frases perto dela. Perguntei a uma das meninas se ela tinha ideia de que Kelsey pudesse ter uma queda por mim depois de explicar por que queria saber. Ela confessou que sim, sim. Mas aparentemente Kelsey disse a ela que não achava que eu algum dia namoraria com ela porque ela costumava ser gorda, que ela não estava no meu nível e que eu provavelmente a via apenas como outra irmã. Fiquei arrasado por ter dado a ela essa impressão e quase não acreditei, mas faz todo o sentido do porquê ela pensaria isso. Eu nunca fiz nenhum tipo de movimento em relação a ela e eu mesmo sou um cara bem em forma, além de que minha ex era super magra. Estou com tanto medo de fazer um movimento agora que ela perdeu tanto peso, que ela vai pensar que só gosto dela agora porque ela não é mais gorda e que meus sentimentos são superficiais. Ela significa tanto para mim, e eu não quero estragar isso. A maioria dos meus amigos diz que ela vai entender e não vai levar para o lado pessoal porque ela me conhece.
Alguns disseram que ela vai pensar que eu só quero transar com ela agora que ela está gostosa. Minhas irmãs acham que devo ter cuidado, pois ela pode sentir que é um rebote. Como abordar isso sem parecer superficial e potencialmente perdê-la ou perder o respeito dela? Obrigado, desculpem por ter sido tão longo, galera, estou estressado. Chame-a para sair. A partir daí, veja o que acontece. Quando for o momento apropriado, mostre a ela esse post. Ele tem data, então prova suas intenções e suas preocupações. Isso, claro, se você sentir que há alguma necessidade de compartilhar isso. A ideia pode nunca passar pela cabeça dela. Se não passar, não plante a ideia compartilhando. Muito obrigado. Eu realmente preciso tirar a cabeça do meu próprio rabo. Isso seria absolutamente mortificante, mas mostraria que estou falando sério sobre ela. Talvez eu omita algumas coisas, haha. Atualização. Galera, caramba, eu não esperava que isso tivesse tanta repercussão. Está no TikTok, e estou ainda mais mortificado, mas valeu muito a pena. Também vou responder alguns comentários para esclarecer algumas coisas. Depois de voltar a esses comentários e mensagens várias vezes, percebi que estava pensando demais em tudo, tornando as coisas muito mais difíceis do que precisavam ser. Cheguei à conclusão de que não precisava trazer à tona um assunto tão sensível em primeiro lugar só para dizer a ela o que eu sentia, especialmente porque ela não confessou isso diretamente para mim. Eu só precisava dizer a ela e rápido, o resto viria depois. Eu mandei uma mensagem para ela na manhã seguinte, perguntando se poderíamos sair para comer algo só nós dois no próximo fim de semana, porque eu tinha algo importante para dizer a ela e que sentia falta dela, o que era verdade. Acabei preocupando-a com a maneira como formulei isso. Ela achou que eu estava me mudando, mas ela ficou animada e disse que também sentia minha falta, e que estaria livre naquela noite, se eu quisesse, e no dia seguinte. Eu comecei a entrar em pânico, já que era mais cedo do que eu esperava, mas aquela noite realmente era o melhor momento. Ainda estava muito envergonhado para mostrar a ela o post anterior na íntegra, mas estava disposto a fazê-lo se ela duvidasse das minhas intenções. Para manter isso breve, vou poupar os detalhes melosos, mas nos encontramos na casa de chá favorita dela, conversamos por um tempo e então ela realmente me perguntou diretamente o que eu precisava dizer a ela. Demorei um pouco para articular tudo, já que estava ativamente tentando não gaguejar como um idiota, mas contei a ela a maior parte do que postei originalmente, que eu tinha sentimentos por ela mesmo antes do término e que não sabia como contar por vários motivos. Expliquei os importantes, mas que ela estava sempre na minha mente. Sempre amei como ela é gentil, atenciosa, dedicada e simplesmente incrível, além de ser tão bonita. Ela me fez perceber que sacrificar minha felicidade para manter alguém que me odiava viva era prejudicial, que eu merecia ser feliz e que eu era mais feliz com ela. Ninguém iluminava meu dia como ela. Ela parecia atordoada por um momento depois que terminei e estava com os olhos marejados nesse ponto, mas continuou me dizendo que ela sentia o mesmo desde que nos conhecemos e tinha uma leve impressão de que eu gostava dela. No entanto, ela não achava que eu estaria interessado em namorar com ela, já que éramos tão amigos próximos, além do impacto que Mia esteve em mim, o que significava que eu provavelmente precisaria de um tempo para me recuperar. Mas ela estava tão feliz que eu realmente tive a coragem de dizer a ela o que sentia, já que ela nunca iria me contar, então ambos meio que rimos de forma constrangedora por um tempo. Conversamos mais um pouco e eu estava tão feliz, aliviado e super nervoso, pois o clima mudou imediatamente para algo recém-intimista, mas acabei pedindo para levá-la a um encontro de verdade, quando ela estivesse pronta, pois eu realmente despejei muita coisa em cima dela. Resumindo, já que muita coisa aconteceu desde então, ela agora é minha namorada, estamos levando tudo super devagar, nosso segundo encontro é em alguns dias e estou me culpando por não ter contado antes. Ela não mencionou seu peso em nenhum momento, e eu vou mostrar a ela o post se ela algum dia o fizer, então agora estou muito feliz por não ter começado com isso. Estou muito, muito grato a cada um de vocês pelo feedback, encorajamento e apoio, e não poderia ter feito isso sem vocês. Verdadeiros astros por aqui. Estou deixando meu namorado por causa de um acordo pré-nupcial. Tenho 34 anos e estou terminando com meu namorado, 34, por causa de um acordo pré-nupcial. Estou com ele há cerca de 2 anos. Tudo está indo bem e nos amamos. Temos discutido sobre casamento, e ele mencionou que não se casaria comigo sem um acordo pré-nupcial. Discutimos isso em detalhes, e eu não gostei do que ele propôs. A família dele possui muitas propriedades, terras e tem muitas economias.
Após o casamento, ele quer que eu me mude para uma das casas que os pais dele possuem. Eu disse a ele que me sinto desconfortável em construir uma vida e uma família em uma casa que eu não tenho propriedade, e ele não entendeu. Eu disse que preferia alugar um lugar juntos, ou poderíamos temporariamente morar em uma das casas dos pais dele e procurar uma propriedade juntos, mas ele recusou. Ele disse que gostava das casas que os pais dele e ele já possuíam. Ele disse que não compraria outra propriedade, e que não venderia nenhuma de suas propriedades para comprar uma comigo. Ele me disse que, se eu quisesse ter uma propriedade, eu poderia economizar dinheiro morando em uma dessas propriedades e investir em uma por conta própria. O problema é que ele teria direito à metade se nos divorciássemos, já que minha compra aconteceria após o casamento. Ele disse que eu poderia pagar aluguel aos pais dele se me sentisse como se eu não pertencesse à propriedade. Ele disse que eu poderia comprar metade da casa em que moramos dos pais dele. O problema é que eu não gosto das casas que ele ou os pais dele possuem. Elas também têm muitas coisas, e sinto que não há espaço para mim. Quero olhar casas, quero escolher o lugar onde vou morar, e quero fazer isso com meu parceiro. Deixei isso claro para ele várias vezes, mas ele não cede. Ele ganha mais do que eu, e certamente tem mais bens do que eu. Ele deixou claro que tem medo de que eu seja uma interesseira, e quer proteger a si mesmo e os bens da família contra mim, o que eu consigo entender. Toda essa situação me deixou muito desconfortável. Esse assunto já surgiu antes, e sempre me fez sentir diminuída. Isso me faz sentir que tudo o que importa para ele são os bens dele. Me faz sentir que ele me quer enquanto eu me encaixar na vida que ele já construiu, e não se importa em construir uma vida comigo. Me faz sentir como uma interesseira. Ele tem dinheiro suficiente para se aposentar agora e viver confortavelmente. Eu não. Ele basicamente me disse que todo o dinheiro que ganhar agora, ele pode gastar, então ele não investirá muito mais. Ele espera que nossos ganhos e nossas economias após o casamento sejam divididos, o que me deixa desconfortável. Tenho certeza de que isso é normal para algumas pessoas. Tenho certeza de que outras pessoas ficariam felizes em estar com alguém que é bem-sucedido financeiramente. Eu não. Eu quero alguém ao meu lado construindo uma vida comigo, não alguém que construiu uma vida com os pais e me quer desde que eu me comporte e me encaixe na vida dele, que é como ele tem me feito sentir. Então, estou deixando ele. Aceito opiniões sobre isso. Mas sim, já faz muito tempo que isso tem me deixado desconfortável sobre o nosso relacionamento. Estou protegendo minha paz e deixando ele com todas as casas e dinheiro dele. Ela comenta sobre a conversa do pré-nupcial durante o relacionamento. Ele mencionou o pré-nupcial muito cedo, e eu continuava perguntando sobre os detalhes, mas ele sempre mantinha tudo muito vago, e me assegurava que resolveríamos isso quando chegasse a hora. Eu nunca perguntei sobre os bens dele, e na verdade nunca soube quantos bens a família dele possuía. As únicas coisas que eu sabia eram de alguns comentários isolados dele sobre certos bens, se ele mencionasse esse ou aquele inquilino, ou algo que eles precisassem consertar, etc, etc. Eu também tinha iniciado essas conversas. Ele mencionou querer morar comigo e trabalhar em direção ao casamento. Achei que então o momento havia chegado. Foi quando eu o sentei e perguntei o que ele esperava de mim, o que ele queria, e para esclarecer as condições de qualquer pré-nupcial que ele quisesse propor. Ele ainda tentou desviar das minhas perguntas. Demorou muito para eu conseguir extrair essa informação dele. Acho que esperei 2 anos, mas as conversas sobre casamento pareciam o momento certo para pressioná-lo a discutir isso. Atualização. Tantas coisas aconteceram. Isso é um pouco de desabafo, e sei que estou deixando partes de fora, mas vou tentar cobrir os pontos principais. Antes de começar, aqui está um pouco de contexto importante. Eu tenho uma carreira estável e gratificante, e embora eu não ganhe tanto quanto ele, estou muito feliz com o que posso pagar. Meus pais sempre me ensinaram que mulheres devem ser independentes, e eu levei isso a sério. Vivo abaixo das minhas possibilidades, o que me permitiu reservar dinheiro para poupança e investimentos. Muitos comentários mencionaram que eu deveria aceitar o aluguel gratuito e que isso de alguma forma me colocaria à frente na vida, mas, para mim, abrir mão do meu senso de autonomia e controle sobre meu lar, meu espaço seguro, não vale as possíveis economias. Eu morei com meus pais e economizei agressivamente até os 30 anos, então tenho a sorte de estar em uma posição em que posso pagar aluguel ou uma hipoteca confortavelmente sozinha. Além disso, ele esperava que a situação de moradia fosse permanente. Eu não me mudaria para uma casa de outra pessoa só para economizar no aluguel.
seria bom economizar 2.000 por mês? Claro. Mas a maioria das pessoas paga aluguel, e eu não sou uma exceção. Se eu realmente quisesse isso, poderia me mudar de volta para a casa dos meus pais. Mas, novamente, a autonomia é muito importante para mim. Além disso, se ele é tão teimoso agora, não vejo como essa situação poderia melhorar depois que eu já tivesse me mudado. Eu também poderia contestar o acordo pré-nupcial e fazer com que todos os meus bens acumulados ficassem comigo, ou colocar uma cláusula que me compensaria por qualquer filho que tivermos, ou estipular que eu receberia pensão alimentícia ou pelo menos teria um teto em caso de divórcio. Mas, para mim, isso parece excessivamente transacional. Também me dá a sensação de que vou estar morando com um colega de quarto com quem eu durmo e talvez tenha filhos, e não com um parceiro. Prefiro sentir que estamos juntos nessa. Ele pode ficar com o que era dele, mas quero construir o que é nosso. Além disso, se tudo for completamente separado, isso abrirá uma nova caixa de Pandora. Como serão divididas nossas despesas se eu estiver trabalhando e ele apenas relaxando? O que acontece quando tivermos filhos? Ele tem dinheiro guardado para eles, mas eu terei voz sobre como gastamos esse dinheiro? Eu sei que isso pode ser resolvido, mas esse não é o tipo de casamento que eu quero. Eu não posso prever tudo o que vai acontecer, e não acho que consigo capturar isso em um contrato. E já foi tão doloroso para mim, que não quero passar por mais. Enfim, blá blá blá. Só vou dizer que senti como se estivesse sendo privada da minha autonomia, barrada, e tratada como uma inimiga. Ok, agora as atualizações. Então, eu disse a ele que precisava acabar com esse relacionamento. Eu apreciei e realmente gostei do meu tempo com ele, mas nossos valores financeiros e o estilo de vida conjugal preferido simplesmente não combinam. Foi uma conversa rápida e fácil, para ser honesta, eu esperava que o término fosse um processo, não uma coisa de uma vez só, já que nossas vidas estão muito interligadas. Também estou em contato com muitos membros da família dele, então claro, durante todo esse tempo, muitos deles se envolveram, mas blá blá. Não é muito relevante para as atualizações. Conversa com os pais dele, ok. Eu amo os pais dele. Eu tinha um ótimo relacionamento com eles. Eu ia na casa deles, nós comíamos, conversávamos, assistíamos TV, às vezes eu ia às festas que eles davam sem meu ex, se ele estivesse ocupado. Alguns dias após minha conversa com meu ex, fui lá para me despedir. Eu não sabia se o acordo pré-nupcial era imposto pela família ou não, então mantive a conversa bem geral e me concentrei principalmente em como a situação me fez sentir e no que eu estava procurando em um relacionamento. Os pais dele ficaram de queixo caído quando eu disse a eles porque estava indo embora. Vou pontuar o restante. Os pais dele querem muito netos. No entanto, o irmão mais novo do meu ex e a cunhada dele não querem filhos. Eles ficaram muito felizes quando eu entrei na vida deles e ela descobriu que eu queria filhos. Os pais dele criaram sua riqueza juntos, com o pai sendo o principal provedor durante a maior parte do relacionamento. A mãe dele ficou chocada com o que ele estava me oferecendo, dizendo que esses não são os valores com os quais ele foi criado. Ela estava efetivamente aposentada há quase 15 anos, e ela disse que o pai do meu ex nunca a fez sentir desconfortável por causa da diferença de potencial de ganho. Eles me disseram que construíram seus bens para eles e para seus filhos. Eles disseram que isso inclui quem quer que seus filhos decidam compartilhar suas vidas. Eles têm muitas propriedades. No entanto, eles também têm investimentos suficientes para viver deles. Eles me disseram que o plano deles era assinar uma casa à nossa escolha como presente de casamento, ou vender uma casa e nos dar dinheiro para comprarmos uma casa que ambos quiséssemos. À medida que envelheceram, planejaram dividir suas propriedades igualmente entre meu ex e seu irmão, já que não queriam mais administrar as propriedades e viver dos investimentos. A mãe dele disse que teria certeza de que meu nome estaria na parte do meu ex, especialmente porque queríamos filhos. Eles mencionaram que os investimentos irão diretamente para fundos para netos após o falecimento deles. Talvez seja disso que meu ex estava falando quando disse que seus filhos estariam garantidos? Um pouco mórbido, no entanto. A mãe do meu ex me disse que a mãe dos netos dela seria cuidada, e ela queria que estivéssemos em pé de igualdade enquanto criávamos uma família. Para ser honesta, essa conversa foi como um peso tirado do meu peito. Eu sempre amei a família dele e nunca me senti excluída, mas as conversas sobre o pré-nupcial me deixaram confusa e magoada. O que eles disseram se encaixa com o que eu sabia sobre meu ex e eles antes. Eu estaria mentindo se dissesse que não comecei a imaginar essa vida. Eu conversei com meu ex novamente.
Vou pontuar isso também. Basicamente, ele me disse. Seu pai já havia brincado antes sobre como esperava que ele e seu irmão não encontrassem interesseiras, e é daí que veio esse comentário. Ele sentiu a responsabilidade de proteger os bens dos pais, já que ele não se sentia no direito de tê-los, então, por extensão, eu também não tinha direito. Na cultura dele, os filhos dão continuidade à linhagem familiar, então ele sentiu que precisava manter seus bens na linhagem familiar, da qual eu não faço parte, mas qualquer filho nosso faria. A maioria dos bens com os quais ele estava preocupado está no nome dos pais dele, e ele nunca pediu a opinião deles sobre o que fazer. Ele simplesmente fez o que achava que deveria fazer. Ele também disse que não é tão rico assim, e que seus bens não deveriam nos separar. Isso ainda é confuso para mim. Não é por causa de tudo isso que ele queria segurar o que tinha e não criar um estilo de vida compartilhado? Acho que talvez ele quisesse dizer que não era dono de muita coisa, e que a maioria das coisas realmente estava no nome dos pais dele. Ele sentiu que estava almejando mais do que merecia comigo, e estava com medo de que eu o deixasse. Ele estava com medo de que eu estivesse com ele por causa das finanças dele, já que era a única coisa que ele tinha mais do que eu, enquanto ele dizia que eu sou inteligente, trabalhadora, bonita, blá blá. Ele estava com medo de seguir em frente com o relacionamento, mas em vez de se comunicar, ele se tornou defensivo. Para mim, parece que ele disse e fez coisas porque estava se sentindo profundamente inseguro. Ele já havia feito alguns comentários passageiros antes sobre eu ser mais bonita do que ele, ou como eu sou mais trabalhadora, etc., mas eu sempre tomei isso como elogios, não como comentários autodepreciativos sobre ele. Ele é uma pessoa tão carinhosa, engraçada e inteligente, só de uma maneira diferente de mim. Além disso, eu sei que ele não é tão confiante quanto aparenta, mas eu não tinha ideia de que suas inseguranças eram tão profundas. Ele também pediu desculpas várias vezes por não ter tido a intenção de me fazer sentir como uma estranha para ele e para os pais dele, e insistiu que queria compartilhar uma vida comigo. Ele disse que suas inseguranças e medos tomaram conta dele, e ele não lidou bem com isso. Ele tinha se aproveitado da minha paciência e descontado em mim porque se sentia inadequado e com medo. Isso partiu meu coração, porque acho que tudo isso poderia ter sido evitado. Já passamos por essa história muitas vezes antes, onde ele se sentia de alguma maneira, e então agia enquanto processava isso. Até agora, eu sempre fiquei ao lado dele e seguimos em frente. Mas isso nunca durou tanto tempo. Acho que os problemas que enfrentamos antes eram menores em comparação com planejar nossas vidas inteiras. Eu o pressionei para buscar aconselhamento individual e participamos de terapia de casal juntos, mas não posso forçá-lo a sentar e identificar suas emoções ou usar as ferramentas que nos foram ensinadas. A conversa sobre o acordo pré-nupcial aconteceu ao longo de um período de tempo. Ele teve tantas chances de desacelerar e refletir sobre o que estava dizendo, e simplesmente apenas me ouvir. Mas ele não fez isso. Então ele se sentou na minha frente dizendo que tudo o que disse antes não era o que ele queria dizer. Ele disse que ficaria feliz em cuidar de mim e dos nossos futuros filhos, que poderíamos comprar uma casa juntos, ou alugar se eu quisesse, porque agora ele não estava com medo de criar uma vida juntos. Completamente oposto a tudo o que ele havia dito. Mas quão perturbador é que ele parecia tão completamente confortável e confiante nas palavras dolorosas que disse anteriormente, e estava ok em me colocar em uma posição muito desigual no relacionamento. Apesar de eu ter tentado continuamente articular o que eu queria, e como ele estava me fazendo sentir, ele nem considerou meu lado, durante meses. Eu sei que tem um bom acordo com o que os pais dele estão oferecendo, e sei que ele e eu nos damos super bem. Mas eu não vou me casar com os pais dele. Eu não posso ter a mãe dele conosco em cada discussão ou decisão de vida que tomarmos. Pensando bem, posso contar nos dedos de uma mão as vezes em que tivemos problemas e ele foi capaz de resolvê-los sem agir de forma estranha. Ele é um cara tão legal, mas eu não posso ser a lixeira dele toda vez que ele precisa resolver seus sentimentos. Isso já me desgastou. Ele é um homem adulto, inteligente e intuitivo, ele teve 2 anos para aprender a se comunicar comigo, e ele não fez isso. Honestamente, não consigo dizer se o que ele me disse é genuíno, ou se vem dos pais dele, ou se vem do medo de me perder. Eu poderia dar a ele o benefício da dúvida novamente e seguir em frente com o relacionamento, como fiz no passado, mas estou cansada. Acho que este é um problema solucionável, mas também não vi nenhuma melhoria desde que começamos a namorar. Se alguma coisa, essa experiência prolongada me fez sentir que piorou. Não cometerei o erro de investir em um homem por causa do que ele poderia ser, em vez de quem ele é.
Se os últimos meses são um testemunho de como ele lida com situações estressantes, só posso aceitar as coisas como são e assumir que não vão mudar. Tudo isso me deixou amarga. Eu não preciso de muito, mas espero ser tratada com amor e apoio, mesmo durante momentos de discordância. Não posso simplesmente esquecer os sentimentos e palavras que senti e ouvi nos últimos meses. Não posso simplesmente deixar de ouvir e esquecer que ele tem medo de que eu seja uma interesseira. Esse foi apenas um dos muitos comentários que realmente me machucaram. Acho que a vida terá muitos altos e baixos, e não consigo imaginar que tipo de dificuldades enfrentaremos se essa é a maneira como nos comunicamos, mesmo depois de identificar isso e trabalhar nisso na terapia. Por essas razões, ainda estou escolhendo me afastar. Muito diferente de sair por causa de um acordo pré-nupcial, mas é sair de qualquer forma. E para ser honesta, isso dói mais. Sei que vai doer por um tempo, mas rezo para evitar desgosto e complicações no futuro. Quem sabe? Se for para ser, talvez encontremos nosso caminho de volta. Por enquanto, disse a ele e à família dele que preciso de espaço e tempo. Sei que parece que estou desistindo de muito, mas é claro que há coisas que não posso colocar em um post. Na verdade, escrevi o que está acima bem cedo. Mas não postei porque não parecia que estava acabado. Mas agora, depois desse tempo, sei que está. Tem sido difícil, e só se passaram alguns meses, mas tenho certeza de que tomei a decisão certa. É difícil ver todo mundo junto e tendo filhos, mas é o que é. Estou orgulhosa de mim mesma por ter saído, e estou lentamente me curando. Obrigada a todos pelos comentários e mensagens. Desculpe por não poder responder a todos. Mas agradeço a todos vocês. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde, pessoal.